Eles vão ter, eles vão ter a oportunidade de ver e o que perderam vai ficar gravado, né? Primeiro, a gente queria dar boa noite para todo mundo. Segunda-feira, a gente sabe o desafio que é numa segunda-feira a gente juntar, né, um time de cardiologistas aqui do Hospital 9 de Julho para participar dessa atividade, que eu entendo que é para onde caminha a nossa especialidade, Adriana. Eu tenho feito essa reflexão com vários colegas em vários cenários da cardiologia. Se você tem um amigo reumato, chama ele aí para conversar. Com certeza o que está acontecendo hoje na cardiologia já aconteceu com a reumatologia há alguns anos. Com a O onco uso também, né? com a onco também, com a pneumo também, o uso de terapias injetáveis, o uso de terapias antissense, de RNA interferente, de terapias inovadoras, normalmente diferente daquilo que a gente é acostumado, né? O cardiologista sempre trabalhou muito com o uso de medicações orais, né? E de repente a gente se vê com uma série de mecanismos de ação de droga com as quais a gente não estava acostumado. E obviamente que algumas doenças que eram órfãs de tratamento. Hoje elas têm um tratamento e que a gente não aprendeu na faculdade, pelo menos a maior parte de nós. Então, a cardiomiopatia hipertrófica é uma dessas entidades, é uma entidade que a gente sempre conheceu, mudou de nome aí no meio do tempo, né? A forma de a gente denominar, de fazer diagnóstico teve grande evolução e essa mudança, né, essa mudança de paradigma em relação ao tratamento, seguramente fez com que o cardiologista precisasse ter mais atenção nessa entidade. Então, a gente vai dedicar aqui um tempo, pessoal, para refletir um pouco sobre a cardiomiopatia hipertrófica, a obstrutiva, né? Falar um pouco do diagnóstico, falar um pouco do tratamento com uma vacanteno. Eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente tem, não só de reciclagem para aqueles que, como eu, né, não tiveram na sua residência o uso dessas novas terapias, né? Aqueles que são mais jovens, que terminaram a residência agora, seguramente já ouviram falar na sua formação, e aproveitar para tirar as dúvidas, né, não só aqui com a Adriana, como com um time de especialistas que a gente tem aqui assistindo, né? A gente tem aqui presente o Marcelo, é cardiografista, o Jorge, alguns colegas que fazem tratamento de cardiomiopatias e insuficiência cardíaca, né, que com certeza vão estar aqui presentes para tirar as suas dúvidas. Então, eu queria passar a palavra para a Adriana, que é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, é isso, Adriana? Isso O mesmo, doutor FMG Eduardo. e a Isso MSL mesmo, da da Bristol. Bristol. Mars Squibb vai falar para a gente um pouco sobre a cardiomiopatia hipertrófica e o tratamento com mavacanteno. No final, a gente abre para as perguntas. Adriana, a palavra é sua. Perfeito. Vamos lá. Eu acho que a sua introdução foi perfeita, contextualizando esse cenário, né? Porque a gente fala, a gente vem brincando aí que a cardio é a nova onco, né? E o desafio não é nem só responder às necessidades médicas não atendidas, mas aí você começa a lidar com um problema de diagnóstico, porque não fazia parte do dia a dia, né, do cardiologista, e às vezes quando o profissional se depara com um septo maior, ele não tinha o que fazer, né, doutor Eduardo? E ele não tinha para onde ir, então ficava como uma cardiomiopatia. Hoje as cardiomiopatias têm tratamentos alvos, então é fundamental que você descubra e saiba qual cardiomiopatia que está acontecendo ali naquele paciente, né? Então, o nosso papo hoje é muito em torno da cardiomiopatia hipertrófica, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o MSL, né? Então, o MSL, ele, dentro da área médica da indústria, ele é o responsável por falar das evidências científicas, né? Então, faço meu disclaimer aqui que em momento nenhum é para estimular a prescrição, e sim para uma troca de evidência. É por isso que eu trago sempre o nome mavacanteno, que é o nome da molécula e não o nome comercial, tá? É, não está passando aqui, Denise, você está com controle? Não, doutora. Ué, não está saindo aqui. Deixa eu ver aqui. Bom,
Então, esse é meu disclosure, né? Então, vamos falar, então, da doença, né? O que é a cardiomiopatia hipertrófica? Então, ela é uma doença primária que é caracterizada pela hipertrofia ventricular na ausência de outra doença cardíaca sistêmica ou metabólica, né? Então, a gente já começa falando que você tem que ir ali e eliminando outras causas que podem levar à hipertrofia ventricular. Tamanha dificuldade de fazer o diagnóstico, né? E a CMH é uma das cardiomiopatias mais comuns que afeta todas as idades, sexos, raças. Muitas vezes ela permanece subdiagnosticada, né? Então, esse subdiagnóstico, ele chega a ser de 85%. Então, apesar de ser a cardiomiopatia mais comum, a gente sabe que o subdiagnóstico é muito grande, só 15% desses pacientes têm um diagnóstico fechado. Os estudos mais recentes, né, até há pouco tempo atrás, a gente falava de uma prevalência de 1 para 500. Hoje a gente fala de uma prevalência de 1 para 200. Então, a cada 200 pessoas andando na rua, uma vai ter a cardiomiopatia hipertrófica, né? Porém, só 15% desses pacientes têm um diagnóstico ali fechado, né? Então, essa hipertrofia ventricular, ela é frequentemente assimétrica, ela vem com uma hipercontratilidade que vai dificultar o relaxamento do coração, então vai piorando ali a complacência ventricular, né, vai reduzindo, o consumo energético desse coração é excessivo e, consequentemente, esse paciente evolui com uma disfunção diastólica. Qual que é o problema dele? Que os sintomas na CMH, inicialmente, eles são comuns a várias patologias, né? Então, o paciente chega com uma falta de ar, né? Uma dispneia, uma fadiga, palpitação, dor no peito, tontura, síncope, mas isso faz parte também da clínica de outras doenças, né? Então, a qualidade de vida desse paciente vai diminuindo com o tempo, né? É, e aqui a gente vai falar das complicações. O que acontece quando o paciente começa a sentir essa falta de ar? Ele pode procurar um pneumologista, ele pode não necessariamente ir no cardiologista direto. Alguns pacientes têm complicação de ter o AVC. Então, às vezes, isso aconteceu com um paciente recentemente, ele estava sendo acompanhado por um neurologista. Então, o fato de ser muito inespecífico esse sintoma faz com que a jornada do paciente fique cada vez mais longa. O que a gente tem que pensar? Em saber qual é a importância, o red flag de dar o diagnóstico rápido para esse paciente para evitar essas complicações que são as mais comuns. Então, o paciente tem chance de 22 a 45% desses pacientes pode evoluir com uma insuficiência cardíaca, de 4 a 33% pode evoluir com uma fibrilação atrial, de 20 a 30% pode evoluir com uma taquicardia ventricular não sustentada e de 4 a 9% pode ter aí apresentar um AVC. Né? Então, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética, miocárdica crônica causada majoritariamente pela disfunção no sarcômero, né, no músculo ali do coração. Então, a gente tem aqui nessa figura o filamento de actina e de miosina. E aqui no meio, essa bolinha, a gente fala que são as pontes cruzadas que estão, que causam a hipercontratilidade. Elas estão muito ligadas e poucas no estado off, né, desligada. Então, pode ser genética e aproximadamente 40 a 60% dos casos são causados por mutações no sarcômero. No entanto, o teste genético nem sempre vai estar positivo. Às vezes o paciente tem o fenótipo, mas vai ter o teste genético negativo. Às vezes é o contrário, às vezes os dois positivos. Mas por que é importante a gente saber isso e discutir? Nem sempre você vai fechar o diagnóstico com teste genético. Então, às vezes o teste genético vem negativo e você tem que continuar na busca do diagnóstico desse paciente. Né? Então, esse desenho mostra bem o que acontece com essas pontes cruzadas. Aqui é um sarcômero, à esquerda é um sarcômero normal, que tem em torno de 40 a 50% das cabeças de miosina no estado off. Né? Então, algumas estão ligadas, essas que têm uma bolinha aqui circulando, e outras estão desligadas. O que acontece na CMH? Só 15 e 20% dessas cabeças de miosina estão no estado off. Mas por que é tão importante eu entender a causa? O que acontece no sarcômero dessa doença? Porque é aqui que eu vou mostrar lá na frente a terapia-alvo que a gente vai falar hoje, que é uma vacantena.
A cardiomiopatia hipertrófica, ela pode ser obstrutiva ou não obstrutiva. É muito comum a gente conversando, inclusive em alguns centros grandes, numa conversa surgir esses dados, que é muito mais comum ver o paciente não obstrutivo. Só que a literatura traz que só 30% dos casos são não obstrutivos, e a grande maioria é sim obstrutivo. O grande problema é a falta de hábito dos médicos provocarem o gradiente durante o exame. Então, é muito importante falar de provocação quando você fala, eu tenho um paciente com septo de 15, limítrofe, vamos supor, ou 13 com histórico familiar, tá? É importantíssimo que esse paciente seja provocado, porque se você procura o gradiente só em repouso, muitas vezes você vai dar o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva. Então, essa provocação pode ser por manobra de valsalva ou por exercício. Por que que a gente está falando isso? Porque a gente está falando de uma doença que é muito subdiagnosticada. E o pouco que é diagnosticado, a maioria das pessoas acha que não é obstrutiva, né? E a gente sabe que o gradiente, ele vem junto com o SAM ali, né? O estreitamento dinâmico envolve o SAM da válvula mitral, e isso pode gerar, né, responsável pela causa dos sintomas aí do paciente, né? Então, se o paciente chega com aqueles sintomas inespecíficos e mesmo dentro da família, com o mesmo gene, os sintomas podem ser variados, tá? Você pode ver no exame físico um sopro, você pode coletar o histórico familiar, né? É muito importante que o médico faça perguntas de formas diferentes, né? Para pesquisar a cardiomiopatia hipertrófica ou morte súbita na família, mesmo que seja sem o diagnóstico. O eletrocardiograma, que é negligenciado, já pode-se ter uma ideia e ir descartando e diferenciando uma cardiomiopatia de outra. Então, é muito importante avaliar minuciosamente o eletrocardiograma. Às vezes, você vê uma onda T invertida, você já pode suspeitar da cardiomiopatia hipertrófica, né? E como eu falei anteriormente, o eco deve ser realizado em repouso ou no estresse com a valsalva ou com exercício físico. A ressonância magnética, ela pode contribuir muito, principalmente quando a gente fala aí de risco de arritmias, quando a gente fala de fibrose, né? Então, a ressonância magnética, ela deve ser feita para a estratificação de risco do paciente e, às vezes, auxilia o eco aí a fechar o diagnóstico. E, como eu falei anteriormente, o teste genético nem sempre ele vai ser positivo. Então, metade dele, 50%, 60%, pode vir negativo, o que pode mudar daqui a 5, 10 anos, porque à medida que for descobrindo e evoluindo essa parte genética, novos genes vão contribuindo aí para esse diagnóstico, né? Existem outras doenças que podem confundir com a cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, o coração de atleta, mas que são mais fáceis de diferenciar porque você destreina um atleta e consegue fechar o diagnóstico. Mas os mais comuns que a gente vê uma dificuldade maior da diferenciação ali na hora do diagnóstico é a amiloidose, Fabry e a cardiomiopatia hipertensiva, né? A cardiomiopatia hipertensiva, por exemplo, tem alta voltagem no eletro, pode ter, né? Assim como a cardiomiopatia hipertrófica. Aqueles sinais de ser relacionada à disfunção diastólica, né? Então, o paciente pode ter ali uma dispneia, então se confunde. Qual é o grande problema? A hipertensão arterial tem uma prevalência de 1 para 3. Então, o médico vai pensar mais ou menos do que a cardiomiopatia hipertrófica, que tem uma prevalência de 1 para 200, né? Porém, é fundamental entender e continuar buscando essa diferenciação. A amiloidose, por exemplo. A amiloidose, se você pega o eletro, você já consegue ir diferenciando ali. Então, a amiloidose tem o eletro de baixa voltagem e a cardiomiopatia hipertrófica de alta voltagem, né? A cardiomiopatia hipertrófica pode ter uma onda T invertida, que é muito comum na hipertrófica, né? Então, existe alguns red flags que pode levar a gente a auxiliar a gente ali no diagnóstico, né? Por exemplo, que no eco, a cardiomiopatia hipertrófica normalmente ela é assimétrica e
Aqui no eco da cardiomiopatia hipertensiva, a hipertrofia ela é concêntrica simétrica, né? Então, são alguns red flags que pode auxiliar aí na hora do diagnóstico. Bom, como é que é o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva? A gente brinca que a não obstrutiva continua sendo uma necessidade médica não atendida. Então, o que tem para fazer por esse paciente é muito pouco, né? A gente brinca que você senta e chora com o paciente, né? Até hoje, a obstrutiva ela vem sendo tratada com alívio de sintoma, né? Farmacoterapia é beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, e a disopiramida que não existe no Brasil e está sendo descontinuada no resto do mundo inteiro. Ou o médico tem a opção de fazer uma terapia de redução septal, seja miectomia, seja ablação septal alcoólica. É isso que tinha para se fazer até hoje. Então, eram agentes não específicos, com uma eficácia completamente limitada no alívio de sintomas, com efeitos colaterais substanciais, e são medicamentos que não tinham alvo mecanismo molecular da cardiomiopatia hipertrófica. Então, dia 2 de janeiro do ano passado, a Bristol recebeu o registro para comercializar uma vacanteno no Brasil. E em junho, né, está fazendo um ano agora, porque foi na SOCESP do ano passado, foi o lançamento comercial de uma vacanteno no Brasil. Uma vacanteno é o único agente que age ali no alvo, na fisiopatologia da doença. Então, uma vacanteno, ele é um inibidor seletivo, né, seletivo porque ele vai agir na ponte cruzada, né, do sarcômero, no músculo do coração, e não em outros músculos. E ele é reversível. Por que é importante a gente falar que é reversível? Você trata, ele está tendo efeito. Se você tirar o medicamento, vai acabar o efeito. Ah, o paciente tem que tratar o resto da vida? Tem, ele tem que tratar o resto da vida. Isso não é ruim. Eu vou falar um pouco mais para frente qual é o benefício da molécula ser reversível. E o que ele faz? Ele restaura o número de cabeça de miosina no estado off. Então, lembra dessa figura que eu mostrei lá atrás? O sarcômero normal e o do hipertrófico, que tem um número de ponte cruzada excessivo. A ponte cruzada está muito ligada no estado on, né? Prejudicando o relaxamento, né, fazendo uma hipercontratilidade, fazendo que o sarcômero fique mais desordenado, dando uma rigidez no tecido cardíaco. E uma vacantena, ele vai agir desligando a cabeça da miosina. Quando ele começa a desligar, ele traz, então, a cabeça da miosina para um estado de relaxamento. Aqui que mora essa questão de ser uma molécula reversível. Porque se eu desligo muito, se eu dou uma dose muito alta e desligo várias cabeças aqui de miosina, eu posso levar o paciente numa insuficiência cardíaca, né? Ou uma queda de fração de ejeção. Então, a gente vai falar na frente o quão importante é o ajuste de dose desse medicamento. Então, quando eu desligo algumas cabeças de miosina, eu vou atenuar essa hipercontratilidade, eu melhoro o relaxamento, eu melhoro a complacência, eu melhoro a rigidez do tecido, consequentemente, eu melhoro a energia miocárdica também, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem os agentes não específicos que continuam nos guidelines, a gente vai falar aqui para frente, né? O beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, o mesmo a disopiramida que ainda está disponível em alguns países, não é o caso do Brasil, né? E uma vacanteno entra aqui como um agente específico, né? Eu vou falar um pouco agora do estudo Explorer. O estudo Explorer foi um estudo de fase 3, duplo cego, randomizado, controlado por placebo, multicêntrico, e foi o estudo que embasou o registro da Anvisa para esse medicamento aqui no Brasil. O estudo Explorer estudou pacientes com mais de 18 anos, que tivessem um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, de acordo com as diretrizes do ACC, a RA e ESC. Então, qualquer hipertrofia do ventrículo esquerdo inexplicada, com espessura de 13 com histórico familiar, ou acima de 15, o paciente tinha uma cardiomiopatia hipertrófica ali obstrutiva, porque outro critério de inclusão seria o gradiente acima de 50 em repouso ou em provocação. Tem gente que me pergunta, mas a obstrução é acima de 30, certo? Certo.
todo paciente com obstrução acima de 30, ele é obstrutivo. Por que foi incluído, então, acima de 50 o gradiente? Porque esse é um estudo que avalia eficácia e segurança. Se eu estou avaliando a eficácia, eu preciso de ter um range maior para ver até onde eu consigo diminuir esse gradiente. E que tivesse uma fração de ejeção acima de 55. Por quê? Por questões de segurança. Então, se eu tenho ali um receio de aumentar muito a dose e cair a fração de ejeção, só poderia ser incluído pacientes com fração de ejeção acima de 55, o que não é um grande problema, porque o hipertrófico ele tende a ter uma fração de ejeção mais alta, né? E classe funcional NIRA 2 e 3. Aqui os principais critérios de exclusão: quem tivesse o histórico de síncope por questões de segurança, fibrilação atrial, tratamento planejado com disopiramida, ranolazina, combinação de beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio também não poderia ser incluído no estudo. Ou o paciente tinha só beta-bloqueador ou só bloqueador de canal de cálcio, tá? Para quê? Para evitar que alargasse muito ali QT corrigido. Ou que tivesse, então, durante a triagem, um planejamento de implantação de CDI em 2 meses. Então, esse estudo avaliou a eficácia e segurança, vendo se ele poderia melhorar a carga sintomática e a capacidade funcional aí com o PVO2. Foi um estudo de 30 semanas, tá? Assim como no estudo, aqui no Brasil, comercialmente, a gente tem as doses de 2,5, 5, 10 e 15. Só que todo mundo começou com a dose de 5, e assim está na bula. Pouquíssimos pacientes precisam da dose 2,5. A dose 2,5 ela existe para quem tem uma queda de fração de ejeção ou uma outra questão de segurança, tá? Então, que todo mundo começou com a dose de 5 e tinha uma oportunidade de fazer o titration na semana 8 e na semana 14, né? Então, aqui foram divididos o grupo mavacanteno, o grupo placebo, e mesmo o mavacanteno, por questões éticas, esses pacientes eram permitidos ser tratados com monoterapia, ou beta-bloqueador, ou com bloqueador de canal de cálcio. Aqui o endpoint primário ele foi composto. Por quê? Porque na prática clínica é muito importante você ter noção da carga sintomática do paciente, né? Saber a classe funcional NIRA, mas por questões regulatórias, para você receber o registro de uma molécula, é importantíssimo que você tenha uma medida objetiva, por isso que aqui o endpoint ele foi composto, tá? Então, ou o paciente tinha um aumento de 1,5 ml por quilo por minuto na PVO2 com uma melhora de classe funcional NIRA, pelo menos uma, ou ele tinha um aumento de 3 ml por quilo por minuto, mas ele não podia piorar. Ele pode não ganhar NIRA, mas ele não podia era piorar. Então, esse foi o endpoint primário, né? Alguns endpoints secundários, obviamente, foram avaliados, então o gradiente, muito importante, já que o paciente, o perfil do paciente da droga é para tratar o obstrutivo, o VO2 de pico isoladamente, classe funcional, e alguns desfechos reportados pelos pacientes, né? Endpoints exploratórios foram avaliados também biomarcadores cardíacos, NT-proBNP, troponina, a função diastólica, né? Aqui, características, vou passar rapidamente por características do baseline, é importante chamar a atenção que, por causa do endpoint primário, que incluía ali o PVO2, mas eu chamo a atenção que 76% desses pacientes estavam em uso de beta-bloqueador e só 20% em uso de bloqueador de canal de cálcio. E a gente sabe que o beta-bloqueador ele vai ter influência diretamente no PVO2. Né? Os pacientes, a distribuição de classe funcional NIRA 2 e 3, a maioria era NIRA 2, né? Aqui eu chamo a atenção o NT-proBNP ali, uma média de 777 inicial, né? E a gente vai ver aqui os resultados a seguir. Então, do endpoint primário, a gente viu o quê? Uma melhora de 37% versus uma melhora placebo de 17%. Essa melhora de 37% com valor de P significativo, mesmo com os pacientes usando beta-bloqueador, tá?
Aqui a gente viu isoladamente os secundários, o gradiente pós-exercício, então a gente viu aí uma diminuição de 47 milímetros de mercúrio do gradiente pós-exercício, o que é uma quantidade significativa, né? Esse gráfico ele mostra o gradiente em repouso e pós-valsalva. Esse gráfico a gente chama gráfico boca de jacaré, ele é bem, ele ilustra bem a diferença entre o placebo e o tratamento. Então, o placebo é esse cinza claro e o tratamento é esse vinho meio marrom aqui. Então, quando o cinza claro, né, que é o placebo, ele fica mais estável, a gente vê essa melhora aqui drástica, principalmente nas primeiras 4 semanas, essa queda aqui do gradiente, né? Então, isso acontece tanto no gradiente de repouso como pós-valsalva, né? Que a gente vê o pós-valsalva com uma média aí inicial de 70 e poucos, terminando com uma média aí em torno de 24 com os pacientes, então, não obstrutivos após o tratamento, né? Uma melhora de VO2 de pico de 1,4, melhora de pelo menos uma classe funcional NIRA ou mais, depois dessas 30 semanas de tratamento aí, pelo menos 65% desses pacientes tiveram essa melhora, né, de NIRA. Aqui são os desfechos reportados pelos pacientes, né? 2 questionários, o QCCQ e o específico de HCM. E aqui é bem interessante que a gente vê a melhora nas primeiras semanas e depois de 30 semanas de tratamento, quando acontece o washout, né, e a observação durante 8 semanas, a gente vê a piora do paciente de novo. E isso acontece nos 2 questionários dos desfechos reportados pelos pacientes. Então, isso aqui chamou bastante atenção também nesses gráficos, com uma diminuição do NT-proBNP de 80%, e de troponina de 41%, uma melhora da função diastólica, então razão E linha lateral aí, uma diminuição de 3,8, com uma diminuição também do índice do volume do átrio esquerdo, até de 7,5, o que chamou a atenção da empresa, inclusive para o tratamento dos pacientes não obstrutivos. Então, aqui eu já faço um parêntese até para atualizar todo mundo, que existe hoje, inclusive no Brasil, uma coleta de dados em alguns centros, em 13 centros no Brasil, do mavacanteno tratando pacientes de cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva. É o estudo que chama Odyssey, porque a gente espera que melhore, então, a função diastólica, que também é responsável por boa parte sintomática aí desses pacientes, né? Os subestudos, tanto de eco como de ressonância, aí, um corroborando com o outro, com diminuição do índice de massa do ventrículo esquerdo, né? Então, isso foi visto no eco, diminuindo aí o índice de massa do ventrículo esquerdo e na ressonância, né? Um corroborando com o outro. E aquela preocupação de segurança, por conta do mecanismo de ação de queda de fração de ejeção, o que foi observado? Que houve sim uma queda de fração de ejeção em torno de 3,9%, né? No grupo mavacanteno versus 0,01 no grupo placebo. Ou seja, por conta do mecanismo de ação, de fato, existe uma queda da fração de ejeção. Mas é uma queda que estabiliza, ela não oscila muito, né? Mas os pacientes continuando uma média aí bem longe aí dos 50%. Tá? E o que a gente viu é que nesse estudo, 9 pacientes tiveram queda da fração de ejeção, 2 eram do grupo placebo. Os 7 do grupo mavacanteno, todos conseguiram fazer o washout de 4 semanas e retornar para o estudo com uma dose menor, conseguindo finalizar as 30 semanas. Então, todos os pacientes que tiveram que fazer esse ajuste da dose por causa da fração de ejeção, conseguiram terminar e seguir o tratamento, tá? Então, as conclusões do estudo Explorer foi uma melhora aí do VO2 de pico, classe funcional NIRA, melhora do gradiente de sintoma, da estrutura cardíaca e da função diastólica aí. Então, os resultados desse estudo destacou, embasou o registro do mavacanteno no Brasil e destacou os benefícios do primeiro tratamento específico para a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, né?
O estudo Valor, é importante eu dar uma passada, eu consigo falar do estudo Valor por ser da área médica, né? O estudo Valor, ele trata, é um estudo de fase 3 também, duplo cego, randomizado, controlado, multicêntrico, e ele trata o paciente um pouco mais grave. Ele trata o paciente NIRA 3 e 4, alguns NIRA 2 que tem um histórico de síncope, mas que todos tinham que ter critério de elegibilidade para fazer terapia de redução septal. Porque o objetivo desse estudo era ver se o mavacanteno, o tratamento com mavacanteno, tirava o paciente dessa fila, né, desses critérios de elegibilidade para fazer a terapia de redução septal. A área médica discute esses dados porque ele é off-label, tá? Então, eu não sei se alguns de vocês aqui são visitados pelos representantes ou consultores, eles não falam do estudo Valor, como a gente está aqui na área médica, a gente traz, já foi submetido para a Anvisa, mas a gente ainda está aguardando aí uma resposta, né? Então, o objetivo desse estudo foi avaliar se o paciente deixava de encontrar esses critérios de elegibilidade para a terapia de redução septal. Então, os critérios eram pacientes acima de 18 anos, com a hipertrofia do ventrículo esquerdo inexplicada, mesma coisa do Explorer, sintomas graves. Como o paciente aqui era mais grave, esse estudo permitiu terapia otimizada, então muitos deles tinham beta-bloqueador, mais bloqueador de canal de cálcio, e poderia sim cair no grupo tratamento e tratar junto com o mavacanteno. E por conta disso foi incluído com uma fração de ejeção um pouquinho mais alta do que o Explorer. Então, com uma fração de ejeção de 60, né, com uma classe funcional aí um pouquinho mais alta, porque o paciente é mais grave aí na fila de terapia de redução septal. Esse desenho de estudo é um pouco mais complexo, eu vou ser mais objetivo. A primeira coleta de dado dele foi com 16 semanas. Até 16 semanas, você pode, por ética, ter o grupo placebo. Como era paciente muito grave, aqui com 16 semanas a gente fez essa primeira leitura desses dados. E todos os pacientes do placebo passaram a ser tratados com uma mavacantena, então a gente tem dados de 16 semanas, 32 semanas, 56 semanas, e a gente continua coletando dado desses pacientes. De novo, todos os pacientes iniciaram com a dose inicial de 5 miligramas, com 2 oportunidades de fazer o titration, ou up ou down titration. O mais interessante é que esse gráfico ele ilustra bem, inclusive, o grupo crossover. Então, aqui, na primeira coleta com 16 semanas, a gente vê que 100% desses pacientes tinham o critério de elegibilidade de terapia de redução septal, e em 16 semanas, apenas 18% dos pacientes ainda tinham esse critério de elegibilidade, né? Então, aqui no grupo placebo, a gente vê que essa queda só aconteceu depois que esses pacientes começaram a tratar com mavacanteno. Então, daqui em diante, esses pacientes tratando com mavacanteno, houve uma queda de 77 para 14, né? E de 14, aqui nas 56 semanas, ficou aí em torno de 19, o grupo mavacanteno ele foi diminuindo um pouquinho mais rápido. Né? O que a gente viu aqui? Essa melhora do NT para o BNP, que já tinha sido visto no Explorer, mas ficou muito claro, né, bem ilustrado aqui o grupo crossover, como que caiu o NT para o BNP depois que ele começou a tratar. Isso foi visto também na troponina cardíaca, no gradiente. Então, aqui 16 semanas a gente vê aqui o azul, que é o grupo tratado com mavacanteno, né, como que teve a queda, sempre nas primeiras 4 semanas você já vê essa queda do gradiente, e aqui no grupo placebo não teve essa melhora, apenas depois que ele virou o grupo crossover, né, e começou a ser tratado. Mesma coisa com o gradiente pós-valsalva, né? Mesma coisa com o índice de massa ventricular esquerda, a gente vê essa resposta aqui acentuada depois que o placebo começa a ser tratado. E a fração de ejeção, como que ficou, já que a gente permitiu o uso de beta-bloqueador, mais bloqueador de canal de cálcio, mais mavacanteno. Então, o que a gente observou é que
o grupo placebo teve também uma queda da fração de ejeção, esperado pelo mecanismo de ação, mas nada muito diferente do que a gente tinha visto, né, no overview ali do estudo Explorer. Então, as conclusões do estudo Valor foi que o mavacanteno diminuiu significativamente a elegibilidade para terapia de redução septal, seja alcoólica, seja a miectomia, né? Mostrando aí benefícios no gradiente, NIRA, KCCQ, biomarcadores como NT-proBNP, troponina e disfunção diastólica, né? Então, o que a gente tem de novidade? O que mudou desde que vieram essas publicações do mavacanteno nos últimos congressos? Então, no congresso do ESC de 2023, o mavacanteno entrou pela primeira vez no guideline, tá? Então, aqui, sempre o beta-bloqueador aqui, a primeira opção, passando por bloqueador de canal de cálcio. A disopiramida entra aí com aquela questão que no Brasil não existe e no mundo está sendo descontinuada, e o mavacanteno entra aí com classe 2A. No encontro de departamentos em abril, agora, esse ano aqui no Brasil, o mavacanteno entrou no guideline brasileiro de cardiomiopatia hipertrófica com a classe 2B, e a grande novidade aí foi no ACC, também uma novidade que o inibidor de miosina entra como classe 1, tá? Então, essas são as novidades aí nos últimos guidelines. O que tem em bula? O que é on-label hoje do mavacanteno no Brasil? Então, hoje ele é indicado para cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva sintomática de classe funcional 2 e 3, para melhorar a capacidade funcional da classificação NIRA e sintomas, tá? No Brasil, existem as concentrações 2,5, 5, 10 e 15, e cada embalagem contendo 28 cápsulas. A dose inicial para todos os pacientes, independente de índice de massa corporal, é de 5 miligramas via oral, uma vez ao dia, com ou sem alimentos. Então, aqui é um pouco do ajuste de dose, né, do mavacanteno. O ajuste de dose ele é muito importante no primeiro trimestre. Tá? Primeiro trimestre a gente chama o trimestre da segurança. Então, a gente preconiza que se faça eco na semana 4, 8 e 12, mensalmente, né? A gente dá como tem uma questão de logística para os pacientes que já estão usando aqui no Brasil, esse medicamento não é encontrado em droga raia, até pelo preço dele. Então, ao invés de fazer com um mês, a gente sempre pede para fazer um pouquinho antes, porque a distribuidora precisa de um tempo para entregar na casa do paciente. Então, o que a gente está vendo na prática clínica é os médicos fazendo esse eco aí com 3 semanas aproximadamente, tá? Então, aqui, todo mundo começa com a dose de 5, o eco de 4, e conforme estava no Explorer, em qualquer momento do tratamento, fração de ejeção caiu de 50, você vai suspender o tratamento, faz o washout, repete em 4 semanas o eco e retorna com uma dose menor. O que está diferente da bula e o Explorer? O FDA solicitou que colocasse um ponto a mais de atenção para metabolizadores pobres. Para quê? Para ver se o paciente que era hiperresponsivo, para evitar que lá na frente ele caia a fração de ejeção. Como que isso foi feito? Então, os pacientes que tivessem uma queda do gradiente pós-valsalvo para menos que 20, ele teria que reduzir a dose de 2,5. Não precisa fazer o washout. Ele começa com 5 e se responder com gradiente pós-valsalva para menos de 20, ele diminui a dose para 2,5. Tem que ser o gradiente pós-valsalva? Tem. Então, a gente brinca que a valsalva faz parte do dia a dia do hipertrófico, não só para fazer o diagnóstico, mas também para fazer ajuste de dose aí de medicamento, né? Se o eco não faz a valsalva e manda o gradiente sem essa observação para o cardiologista, um ajuste de dose desnecessário pode ser feito, né? Então, aqui na semana 8, eu vou observar a mesma coisa. Como que está o gradiente, se ele foi hiperresponsivo ou não,
para evitar que aqui na frente eu me depare com uma queda de fração de ejeção. Adriana, mas eu quero é gradiente zero, a gente também. Isso aqui foi estipulado pelo FDA, é um cuidado extra aí para cercar de segurança o paciente que pode ser um metabolizador pobre. A gente sabe por literatura que no Brasil 3% dos pacientes são metabolizadores pobres, então é pouco. Mas a gente tem asiáticos que têm têm uma porcentagem maior de metabolizador pobre e por questões de segurança acabou entrando essa outra variável aqui, tá? A maioria dos pacientes, o que a gente vê na prática clínica é que mantém com a dose de 5 e a gente vai repetindo aqui o eco 8 e 12. Então aqui nesse primeiro trimestre, em hora nenhuma você pensa em aumentar a dose, ou o paciente fica com 5, ou, se ele for hiperresponsivo, ele diminui para 2,5, ou você suspende se tiver queda de fração de ejeção. Até hoje aqui no Brasil, nenhum paciente teve queda de fração de ejeção a ponto de fazer o washout, tá? Então, quando que eu vou pensar em aumentar essa dose? O paciente tem que estar com obstrução ainda, e tem que estar com um gradiente acima de 30, mas eu tenho que ter uma gordura na fração de ejeção, tem que estar acima de 55. Se tiver borderline, 50, 55, eu vou manter a dose, eu vou cair nesse quadrado aqui, eu vou manter a dose. Então, mantenha a dose se a minha fração de ejeção não me permite aumentar, ou se eu já achei a dose e ele não é mais obstrutivo, né? E vou aumentar a dose caso a fração de ejeção me permita e que o paciente tenha ainda uma obstrução. Como que está a prática aqui no Brasil? A gente já tem uma paciente usando a dose de 15, tem paciente com 10, mas a grande maioria aí está com a dose de 5, tá? E aqui o último diagrama de ajuste de dose é o que acontece quando a fração de ejeção cai abaixo de 50. Então, se ela cai uma vez, você vai fazer a shout, né? Mas, às vezes, você volta o paciente, faz o washout, voltou com ele 2,5, e ele cai a fração de ejeção de novo, né? Então, 2 vezes já com a dose 2,5, então você vai suspender permanentemente esse tratamento. Esse paciente não é elegível para usar uma vacantena, tá? Bom, se ele tiver com a dose de 15 lá na frente, caiu fração de ejeção, você volta para 10. Se estiver com 10, você volta para 5. Se estiver com 5, você volta para 2,5, tá? Ah, se tiver 2,5, não tem jeito. 2 vezes consecutivas, com queda de fração de ejeção, não existe uma dose menor. Então, não é paciente elegível, infelizmente, para usar uma vacantena, tá? Então, aqui, uso em populações especiais, o estudo Explorer e o Valor contemplou pacientes maiores de idade, maiores de 18 anos. A Bristol tem um estudo pediátrico com pacientes de 12 a 18, mas ainda não está publicado, né? Nenhum paciente tem ainda em bula o uso pediátrico, então seria um uso off-label. Os idosos foram contemplados, os ensaios clínicos incluíram 263 pacientes, 95 deles tinham 65 anos ou mais, uma porcentagem boa, 36%, né? Comprometimento hepático. Tanto o comprometimento hepático como o renal tem uma alteração de dose, mas não justifica um ajuste da dose de uma vacantena, tá? Mas é importante falar que a população de comprometimento hepático e renal mais grave não foi estudada. Então, os efeitos são desconhecidos, não está como contraindicado na bula, mas a gente pede para o médico que use o discernimento clínico, né, para avaliar esse paciente. O que a gente espera de reação adversa? Tem a reação adversa do medicamento? Tem. Bom, eu falei da insuficiência cardíaca por causa do mecanismo de ação, é pouco. Essa porcentagem aqui é muito pouco, é considerado pouco, né? E a mais comum é a tontura. E a gente viu isso na prática clínica também. Então, existe um período de adaptação aí com o medicamento. Essa tontura, o que a gente tem visto é que ela é transitória. Em 1 semana, 10 dias, o paciente já não relata tontura. Mas a gente sempre pede também, apesar de não ter em bula,
a gente pede uma atenção com beta-bloqueador. Porque, às vezes, a gente tem que lembrar, naqueles gráficos que eu mostrei do estudo Explorer, que você está devolvendo uma contratilidade quase que perto da fisiológica para o paciente. Então, é a mesma coisa de vocês me beta-bloquear agora. Pode ser que eu tenha uma tontura por por excesso de dose do beta-bloqueador. Então, apesar de não existir uma orientação clara em bula, é muito importante que se tenha uma atenção especial nos ajustes dos outros medicamentos, né? O que se tem de contraindicação? Então, se o paciente já estiver evoluindo mal, normalmente o hipertrófico tem uma fração de ejeção mais alta, a não ser que ele esteja já evoluindo muito mal na doença, que ele começa a cair a fração de ejeção. Então, o paciente que tem uma fração de ejeção abaixo de 55 é contraindicado iniciar mavacanteno, por conta do mecanismo de ação, tá? Mulheres grávidas ou mulheres com potencial de engravidar que não usem métodos contraceptivos altamente eficazes, portanto, possam ficar grávidas durante o tratamento. A gente tem estudo não clínico que demonstrou que o mavacanteno é teratogênico, tá? Em 2 espécies animais, ratos e coelhos. Então, mulheres em idade fértil devem ser orientadas a utilizar métodos contraceptivos altamente eficazes. A gente pede sempre 2 métodos juntos, tá? O uso concomitante de inibidores moderados a fortes da CYP2C19, hoje em dia tem alguns aplicativos, Medscape, que o mavacanteno já está contemplado nele, né, que você consegue lançar todos os medicamentos e ele te fala qual tem interação, qual não tem. Mas é importante saber que existe interação medicamentosa com medicamentos aí, inibidores moderados a fortes da CYP2C19. O uso concomitante de indutor também, né, da CYP2C19, moderado a forte, e pacientes com hipersensibilidade à substância ativa. Então, como que tá os dados do mundo real? Hoje, do Brasil, não tem nada escrito, né? Mas o grupo do Dr. Desai, que é um dos autores, ele conseguiu publicar aí, no mês retrasado, um estudo de um real world que traz 150 pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, com os mesmos critérios do Explorer, acima de 18 anos, parede acima de 15, ou acima de 13 com histórico familiar, com gradiente acima de 30. Então, embora o Explorer contemplasse paciente acima de 50, gradiente acima de 50, em bula, o tratamento é para paciente obstrutivo, acima de 30. Aquilo que foi o critério de inclusão na Explorer foi para avaliar a eficácia, eu precisava de um gradiente maior, né? Então, esses pacientes foram acompanhados na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, todos iniciaram com uma dose de 5 miligramas, com titulação de dose, assim como foi contemplado na bula, né? Foram avaliados os mesmos parâmetros que o estudo Explorer. Gosto de falar do baseline, principalmente pela idade, né? Aonde que está a idade que a gente consegue ver os sintomas evoluindo? 53% mulheres, não tem muita diferença, né, com homens. Muito importante mostrar que 7% desses pacientes, ou seja, 10, tinha histórico de terapia de redução septal sem sucesso, né? No encontro de departamentos, a gente viu o trabalho mostrando esse histórico sem sucesso de terapia de redução septal. A gente está vendo isso cada vez mais. Centros que não têm experiência de fazer a terapia de redução septal, ou mesmo que tem experiência, o paciente retorna com gradiente e foi incluída aqui nesse estudo. 83% dos pacientes em uso de beta-bloqueador. Então, é importante mostrar também o uso do beta-bloqueador, porque esses pacientes continuavam sintomáticos. Eles usavam o beta-bloqueador, mas 60% aí com classe NIRA 3, né? Então, é só para ter uma ideia dessa população. E desses 61% que iniciaram aí com NIRA 3, depois de 12 semanas,
eu só tinha 8% de NIRA 3, né? Então, só de avaliar essa barra cinza, que é a barra da classe NIRA 3, a gente já vê essa melhora aí sintomática desses pacientes. Mais uma vez, o gradiente, a gente vê nos gráficos a melhora principalmente nas primeiras 4 semanas, né? A gente vê aí esses pacientes que tiveram histórico, 10 pacientes com histórico de terapia de redução septal, com um gradiente mais alto, ou seja, ainda obstrutivos, mesmo tendo passado por cirurgia, né, por procedimento. Então, com uma resposta boa com uma vacantena nas primeiras 4 semanas, né, terminando aí com um gradiente aí não obstrutivo, e de evento adverso, a gente não viu, na prática, nenhum paciente que desenvolvesse uma insuficiência cardíaca. Da descontinuação permanente, um paciente devido a diagnóstico de câncer metastático, e descontinuação temporária, um paciente devido a uma internação por doença não cardíaca e 3 pacientes devido à redução da fração de ejeção. 2 porque tiveram um quadro de arritmia, e um teve redução assintomática da fração de ejeção com recuperação subsequente durante o tratamento com uma vacantena. 2 pacientes adicionais morreram durante o acompanhamento após o início da terapia com uma vacantena, ambas as mortes por causas não cardíacas, né? E nenhum paciente precisou de terapia de redução septal durante o follow-up, tá? Então, conclusão que, semelhante aos ensaios clínicos anteriores, houve uma redução significativa e sustentada nos gradientes, né, do gradiente de repouso e pós-valsalva, juntamente com melhora significativa de NIRA, né? E é importante ressaltar que o medicamento foi bem tolerado nessa população, porque às vezes a gente tem a preocupação, porque o ensaio, os trials são ambientes muito controlados, né? Mas na vida real, a gente viu que o medicamento foi bem tolerado, com apenas 2% necessitando de interrupção temporária do medicamento e nenhuma descontinuação significativa ou internação relacionado a AIC. Então, eu vou terminar aqui a minha apresentação, deixando aqui uma dica de um curso que trata-se de uma atualização sobre o diagnóstico, prognóstico e manejo terapêutico de cardiomiopatia hipertrófica, com foco na ecocardiografia como ferramenta fundamental no cenário clínico atual. Neste link é um curso de 8 módulos que a BMS suportou aí o DIC, está disponível no site do DIC. Eu posso passar para o doutor Eduardo ou colocar aqui no chat para vocês o link direto. E, por favor, doutor Eduardo, vamos abrir para a gente conversar um pouquinho, né? Perfeito, Adriana. Muito obrigado pela apresentação. Eu brinco sempre que esse momento inicial, quando uma droga ela é lançada, e não que o mavacamten seja uma droga tão nova, porque a gente já ouve falar aí há Sim, algum tempo, né? Mas a cardiologia precisa aprender a ter intimidade com a molécula, né? A gente exato. usa, assim, com tanta intimidade, inibidores da ECA, ARNIs, agora inibidores de SGLT2, agonistas do GLP-1, uma série de novas classes, como eu falei no começo, que agora estão surgindo, drogas injetáveis, de uso semestral, quinzenal. O mavacamten, ele tem algumas características que são peculiaridades que o cardiologista já é acostumado a fazer, né? Ela é uma droga oral e titulável, que é algo que a gente Sim, já é acostumado a utilizar na insuficiência cardíaca. Acho que a grande questão é de fato entender, primeiro, ela é única na classe que a gente usa, então é uma classe nova, é uma classe que a gente ainda não tem o hábito de usar. E eu acho que é importantíssimo a gente entender quais são os parâmetros no segmento do doente para a gente titular a dose. Eu acho que ficou muito claro que, sem dúvida nenhuma, e já vou passar a palavra para o Marcelo, até porque é fundamental aí a importância da ecocardiografia, como você falou, não só no diagnóstico, mas para a titulação de dose. E eu acho que os dois sim. grandes parâmetros a serem utilizados no segmento, de fato, é o gradiente em Valsalva e a fração de ejeção.
Então, acho que isso é Isso. fundamental, fica muito claro que a gente vai ter que se acostumar no uso a, de fato, pedir eco periódico aí a cada 4 semanas para avaliar a fração de ejeção e o gradiente com Valsalva. Eu já passo aqui a palavra para o Marcelo, depois vou aproveitar ele aqui para fazer uma pergunta. Isso. E é interessante falar essa questão da Valsalva, doutor Eduardo, porque, doutor Marcelo, eu quero te escutar também sobre isso, porque os cardiologistas nem sempre coloca isso na solicitação, né? Solicito, por favor, né? Solicito Valsalva. E às vezes o pessoal do eco fala, não, mas ele não colocou no pedido. E aí eles falam, não, mas o eco tinha que fazer a Valsalva, então voltou para mim, eu vou ter que pedir outro, né? Outro exame. Então isso é uma questão frequente, a gente vê isso muito frequente e é uma discussão importante para a gente ter isso aí em mente, né? Boa noite, Edu, Adriana, parabéns aí pela apresentação. Com relação Obrigada. ao eco, normalmente a gente tem por rotina fazer o gradiente com Valsalva, o eco com esforço, ele, na maioria dos serviços, ele é muito restrito, difícil a gente fazer eco de esforço, apesar de ser a primeira indicação, seja na miocardiopatia hipertrófica, seja na doença isquêmica, dificilmente os serviços fazem isso, mas a Valsalva a gente tem por rotina e independente de ter pedido ou não. Basta a gente fazer o diagnóstico Perfeito. ecocardiográfico do fenótipo de miocardiopatia hipertrófica, com gradiente ou sem gradiente a gente acaba fazendo. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Apesar de nenhum dos desfechos terem sido direcionados para sobrevida e eventos de morte súbita, é interessante ver que nos desfechos secundários você tem melhora do remodelamento do ato esquerdo, melhora da massa do ventrículo esquerdo e redução do gradiente. A gente quase binga nos critérios de risco para indicação de CDI. O que você tem em relação a isso em termos de arritmia, morte súbita e indicação de CDI? Perfeito. Engraçado, assim, eu vou te falar, doutor Marcelo, quem mais observa esses desfechos, porque ele não é primário, né? Ele é secundário exploratório. Quem mais observa e quem mais me questiona isso é o pessoal do ECO. Então, eu agradeço a pergunta e eu vou te responder da seguinte forma: eu sou questionada isso diariamente. Olha, melhorou o volume do átrio esquerdo, melhorou o NT-proBNP. Quando a gente vê o eletro, doutor, de pacientes que estão sendo tratados há 3 anos, o eletro normaliza o eletro, é uma coisa impressionante. Mas a gente não pode afirmar que melhora a arritmia. Hoje, a gente não tem esse desfecho. Todos esses pacientes que estavam no estudo Explorer, eles estão sendo acompanhados no LTE, que demora 5 anos para fechar, mas a gente tem cut-offs e tem algumas apresentações durante ao longo do ano nos congressos. Mas a gente ainda não pode falar dados de sobrevida. Inicialmente, a gente nem tinha uma preocupação muito grande, porque a sobrevida não é muito distante da sobrevida normal, mas é muito mais uma questão de qualidade de vida, né? E não da sobrevida. Mas é um desfecho duro que todo mundo busca por essas respostas, né? A gente sabe que é importante, a empresa sabe, e eu acho que este ano, ou no ESC, ou na RA, a gente vai ter algum desfecho de arritmia publicado. Hoje, eu não posso afirmar, eu não posso inferir que volume do átrio esquerdo, melhora do eletro, do NT pro... então eu vou melhorar. Eu não posso fazer essa inferência. Eu sei que essa inferência acontece na cabeça, né, por conhecimento da clínica, né, e saber que esses pacientes que são os pacientes que vão evoluir pior. Mas eu como área médica, eu não posso afirmar isso. A gente precisa realmente aguardar as publicações, né? Mas é perfeito. E normalmente as minhas discussões, principalmente com a discussão diastólica, acontece muito mais com o pessoal do eco, né? Às vezes, relação a Elinha, passa batido para o cardiologista, né? O pessoal do eco fala, mas melhorou, tanto melhorou que a empresa está investindo não só no estudo Odyssey, que é o estudo de não obstrutiva, mas também tem um estudo de fase 2, que chama estudo Embarque, que está estudando mavacanteno na ICEFEP. É um estudo bem mais complexo, porque fazer diagnóstico
é um diagnóstico muito mais complicado, né? Mas a gente está aguardando o resultado, ansiosos aí para o resultado de fase 2, para ver se continua aí para o fase 3, né? Pelo mecanismo de ação. E Cefep, porque a fração de ejeção tem que ser boa. Por conta do mecanismo de ação, tem que ter uma fração de ejeção aí acima de 50 para tratar qualquer que seja, aí, ou seja o ICFEP futuramente, seja aí o não obstrutivo, obstrutivo, a fração de ejeção tem que ser acima de 50, 55, por conta do mecanismo de ação, né? Eu acho que faz todo sentido, Marcelo, o comentário que você fez, até pensando aqui em cabeça de pesquisador, né? Não há dúvida que quando a gente olha, né, os desfechos substitutos, pensando que a droga ela age exatamente na fisiopatologia da doença, né, que seria a hipercontratilidade, eu acho que não há dúvida que a gente pensa que isso deve repercutir em algo mais além do que a melhora de sintoma. Eu acho que é só uma questão de tempo mesmo. Normalmente, quando esses programas são criados para essas drogas, né, Adriana? Existem uma Isso. série de estudos já pré-especificados e aqueles que vão surgindo no meio do caminho, né? Veja você que o achado, por exemplo, de melhora dos parâmetros de relaxamento ventricular fizeram com que estudos fossem desenvolvidos para esse EFEP. Então, eu acho que é uma droga assim que tem um potencial grande de uso especificamente nesse cenário, né? Uma pergunta que eu ia fazer, você na verdade já falou na aula, que era o uso na forma não obstrutiva, porque de fato, pensando nessa melhora do relaxamento ventricular, eu acho que faz todo sentido, acaba sendo um cenário em que a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Boa É parte dos uma nossos necessidade não pacientes. atendida, né, doutor? Eles não têm a forma obstrutiva, né? Então, eles acabam ficando sem tratamento. Eu acho que um ponto aqui em relação ao diagnóstico, né, que vale lembrar para todo mundo, você reforçou bem e acaba sendo um grande gargalo, né? Lembrar que a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética e que tem uma penetrância e expressividade absolutamente variáveis, né? Então, mesmo quando você parte de um caso índice, você vai avaliar os parentes, nem todo mundo pode apresentar a doença, e às vezes a forma de apresentação é diferente do caso índice. Então, É, isso gera uma grande confusão, né? Porque a gente acha que necessariamente o filho ou parente de alguém que tem uma forma obstrutiva vai ter uma forma obstrutiva. Ele pode não ter, ele pode manifestar a idade tardia. Tem sempre um caso que eu cito de uma paciente minha, né, que fez diagnóstico depois dos 80 anos de idade. A gente acha que chegando nessa idade já não vai apresentar mais doença, porque tinha uma série de ecos normais e às vezes abre um quadro abre. fenotípico aí numa idade mais avançada e a gente tem de fato essa dificuldade. Então, eu acho que vale a pena, obviamente, usar o teste genético. Quando vem positivo, ajuda bastante, mas não deixar de ir atrás do fenótipo, até porque, de novo, né? A terapia, nesse caso, ela não é baseada no genótipo, ela é baseada no fenótipo. No Então, mesmo fenótipo. que você tenha a doença, você tem que ter a doença na sua forma obstrutiva para você indicar o tratamento. Então, é um tratamento baseado em Perfeito. fenótipo, não em genótipo, né? Esse É. paciente ele precisa ser acompanhado até ele preencher os critérios de ter a indicação. A gente passou aqui um pouco do horário, mas eu vou abrir para saber se mais alguém tem alguma pergunta. Jorge, Jorge, está desligado o seu som. Vamos ver se ele Alô, consegue. você me Agora ouve? sim, agora sim. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a aula, foi fantástica, eu achei muito interessante. Eu tenho uma colocação e uma dúvida. Eu acho que esses pontos do eco eu achei muito interessante, né? Você melhorar, eu tinha lido algumas coisas a respeito, você melhorar a função diastólica, a erínea, é, enfim, padrões de sobrecargas de câmeras esquerdas, isso tudo a gente consegue avaliar, olhar pelo eco, isso é interessante. E a dúvida que eu tenho é se existe alguma coisa para usar miocardiopatia hipertrófica padrão apical. Se existe, se a gente pode utilizar essa medicação e ver como na padrão que é difuso. A gente sabe que o que a gente mais conhece, que é mais divulgado, mais está em voga, é quando você tem o padrão de hipertrofia assimétrica do septal assimétrica. A gente sabe que existe uma grande população de hipertróficas difusas e também a hipertrófica apical, que é a Yamaguchi. Quer saber se pode utilizar essa medicação para esses dois tipos de padrão de cardiopatia
hipertrófica? Obrigado. Perfeito, perfeito, doutor Jorge. Eu que agradeço aí a pergunta. Então, a indicação de bula hoje, o paciente precisa de ter o gradiente ali na via de saída, né? Então, a gente acaba sendo algo mais ali no septo, que dificulte ali, que cause ali esse gradiente, né? Agora, quando acontece pergunta se você tem um paciente nesse sentido que tem sintoma, seria o uso off-label e a gente não estimula o uso off-label, né? O que a gente responde é para o médico o uso de discernimento clínico dele com o que se tem em dados em estudo. Hoje, em bula, o que se tem é cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, classe funcional NIRA 2 e 3, né? Um Então, gradiente acima de assim, 30, né? com gradiente acima de 30, perfeito. Perfeito. Eu Acima acho que, de mas Mas, não há dúvida, Jorge, que eu acho que a gente, assim, os estudos estão acontecendo nessa população, né? Eu acho que de bula atualmente, eu acho que é preciso deixar bem claro, até por ser uma droga cara, né? Eu acho que é preciso também claro, alinhar a expectativa do paciente, né? Eu, sinceramente, eu sou um entusiasta do uso on-label, porque como é um investimento grande que o paciente vai fazer no uso da medicação, eu acho que o melhor cenário para a gente utilizar é o cenário onde a gente teve no estudo clínico a documentação de uma melhora não só de uma sintomática, mas resposta. queda do gradiente, né? Porque se você for observar essa população que tem apenas o sintoma da IC classe funcional a 2 ou 3, às vezes a percepção do doente é de uma melhora modesta. A gente precisa entender ainda qual vai ser a magnitude de Preciso. resposta dessa população, né? Acho que, mas Perfeito. seguramente, pensando na fisiopatologia e na ação da droga, né, eu vejo aí uma, uma, uma gama de utilizações. Não é a primeira vez que a gente vê na cardiologia uma droga que é lançada com a finalidade e, no fim das contas, ela depois se expande, né, para outras indicações. É uma Gente, como já. maturação científica, Isso, né? é isso aí. Aos poucos vão se abrindo outras indicações. Eu não queria passar muito do horário, já são 20h16. Eu queria agradecer a Adriana pela excelente explanação. Eu acho que esse é Imagina. um momento assim muito importante para a especialidade, né? O cardiologista, tão acostumado a usar tantas classes de drogas, hoje ele chega com uma série de novas terapias, com mecanismos diferentes. E eu tenho sempre dito isso para todas as aulas de novas moléculas que eu participo, seja como moderador, seja com alguém que dá essa aula, né? A gente precisa ter intimidade com essas moléculas. Eu acho que é um exercício da nossa especialidade. O cardiologista, ele é normalmente o clínico geral do paciente, ele é aquele que faz o check-up, a gente transita, né? Em tantos cenários, né? Cessação do tabagismo, tratamento hoje até do diabetes, das dislipidemias, a gente age em tantas searas dos fatores de risco, então a gente tem intimidade com a gama muito grande de drogas. E a gente tem intimidade com algumas delas, né, que são tão próximas, como as estatinas, como os inibidores da ECA, a gente já até prevê os efeitos colaterais pela intimidade que a gente tem no uso e na titulação de dose. Então, não há dúvida que algumas moléculas novas, a gente está nesse momento de conhecimento da molécula, de entender como ela funciona. Eu acho que é muito importante os dados dos estudos nesse momento, entender quando a droga deve ser descontinuada, quando deve ser reduzida a sua dose. Eu acho que a mensagem que fica aqui é essa população em que a gente vai introduzir a medicação. Eu sempre brinco que essas aulas iniciais tentar selecionar o paciente para começar a terapia. Aí eu brinco Isso que no aí. futuro a gente vai tratar casos especiais, idosos, situações mais difíceis, né? Geralmente com dor que foi assim, né? Primeiro a gente indicava, depois a gente começava a manejar as complicações nos cenários mais difíceis, com o inibidor de AGLT2 do mesmo jeito. Então, seguramente com as novas classes das terapias é isso. Esse momento é o momento de tentar identificar o paciente que é candidato a receber a medicação. Força no diagnóstico, ecocardiografistas, facilitem a vida. Facilitem nossa vida. Vejam de fato, se acharem algum HVE ali duvidosa, coloquem no laudo para a gente prosseguir com o Perfeito. diagnóstico se você não conseguir fechar o diagnóstico. Acho que é importante conseguir o diagnóstico, tentar identificar o candidato à terapia, e aí, num futuro, seguramente, com a intimidade que a gente tem com a molécula, a gente vai pegar a mão da medicação e a gente vai conseguir entender aí os desafios do uso. Foco na fração de ejeção,
foco no gradiente com Valsalva. Eu acho que essas são mensagens importantíssimas. Adriana, Super muito mensagem. obrigado, viu? Você fechou melhor do que eu poderia fechar, doutor Eduardo. Eu acho que Obrigado, Adriana. a mensagem foi essa, foi perfeita, e só completando a mensagem, septo acima de 15, suspeita e faça uma diferença de qual cardiomiopatia que você está falando, porque hoje tem tratamento específico de amiloidose, de Fabry, de Perfeito. hipertrófica, então suspeita. Septo acima de 15, suspeite, né? Mas é Perfeito. isso. Gente, Obrigada pela abertura e muito pelo obrigado tempo. aí. Muito obrigado, Muito Adriana. Muito obrigada. obrigado aqui a todos pela presença. Aqueles que não puderam participar, a gente vai encaminhar depois da aula. Seguramente, grande contribuição para a nossa prática cardiológica. Um abraço, uma boa noite para todo Obrigada, mundo. boa Boa noite, segunda. Tchau, gente. tchau. Até, Obrigado. tchau.